O que é necessário para que a gente tenha performances grandiosas? E observa, eu não estou falando de eventos específicos, eu quero falar sobre trajetórias. Será que existe algum segredo por trás das performances espetaculares, responsável pelo desempenho de pessoas que parecem realizar suas tarefas muito acima da média em virtualmente tudo aquilo a que elas se dedicam? Seria isso um talento, um dom explorado por essas pessoas? Ou será que simplesmente com dedicação e investindo as horas necessárias, todos nós podemos ter um desempenho desse nível? Pois é para responder a algumas dessas perguntas que eu resolvi dedicar o episódio de hoje do nosso podcast. Senhoras e senhores, eu sou o professor Gustavo Reis e esse é o episódio de número 3 do podcast Pergunte ao Professor. Colocando o fone em tempo real aqui, porque eu esqueci de colocar no início, mas quem sabe faz ao vivo, quer dizer, não é ao vivo, mas enfim, vocês entenderam qual é a jogada. Em cada episódio, a minha missão pessoal é tentar fazer com que o episódio seja um pouquinho melhor, um pouquinho mais interessante do que o episódio anterior. É um aprendizado para todos nós, em especial, é claro, para vocês que estão me dando a honra da sua atenção, mas tenham a certeza de que é um aprendizado para mim. Também esse podcast tem um site, pergunteaoprofessor.com.br, e no site vocês encontram os episódios anteriores, 2 episódios até agora, esse aqui é o terceiro, do podcast, e também todas as instruções para saber como se inscrever usando seu aplicativo preferido e não perder nenhum episódio. Lá no site você também encontra um formulário de contato que pode usar para mandar a sua pergunta para mim, e aproveito para dar um spoiler, o episódio número 4 já vai ser dedicado a responder a algumas das perguntas que gentilmente as pessoas já começaram a me mandar. Se você preferir, também pode usar o e-mail podcast@pergunteaoprofessor.com.br para me mandar a sua pergunta, o seu comentário, a sua reflexão. Talvez, inclusive, ainda dê tempo de colocar no episódio de número 4. Toda vez que eu uso algum artigo, e hoje não vai ser diferente, eu coloco o link na descrição do vídeo e aproveito para lembrar, como sempre, que os meus objetivos com esse podcast, com tudo que eu publico, são promover a reflexão, aprender mais e ensinar melhor, e isso vale tanto para mim quanto para você que me ouve ou me assiste nesse momento. Pois então, eu ia começar esse podcast falando em fórmula, mas a palavra fórmula hoje em dia ela está vindo tão carregada de preconceito, assim como outras palavras que parecem estar sendo usadas à exaustão e que, à medida em que são utilizadas de maneira tão deliberada, não é deliberada a palavra certa, mas de maneira tão arraigada, de maneira tão intensa, acabam perdendo o valor, perdendo o seu sentido. É o caso de exponencial, por exemplo, é o caso de disruptivo, é o caso de mindset e, de certa forma, é também o caso de fórmula. Eu poderia introduzir esse podcast perguntando a vocês, será que existe uma fórmula para que a gente possa ter um desempenho muito acima da média em tudo aquilo a que nós nos dedicamos? Mas não é bem essa a ideia. A minha ideia não é discutir fórmula, a minha ideia é apresentar para vocês algumas reflexões estimuladas por um artigo. Um artigo em que eu esbarrei no LinkedIn. Não é um artigo científico dessa vez, não é um artigo de uma publicação renomada, é um artigo de um blog de uma moça que tem 25 anos. Ela se chama Steph Smith, ela é originalmente de Toronto, no Canadá, e trabalha para uma empresa chamada TopTal. É uma empresa que oferece um serviço de conexão de freelancers. É muito legal a ideia, inclusive. Vou deixar o link também para que vocês conheçam a empresa onde a Steph trabalha. Mas ela se orgulha de ser uma nômade, de não trabalhar em um lugar fixo e de já ter conhecido 52 países. Eu estou usando um artigo dela, um artigo do blog dela também
porque eu acho importante, de certa forma, fazer com que o espaço de discussão e de reflexão aqui do podcast não seja necessariamente vinculado a artigos que tenham um respaldo acadêmico, científico, se é que vocês me entendem. Eu quero deixar isso aqui um pouco mais fluido, no sentido de que se um artigo for bom, se um artigo estimular a minha própria reflexão e me fizer pensar, pô, eu acho que seria legal fazer um episódio do podcast em cima desse artigo. Não importa de onde ele vem, pode ser um post do Facebook, pode ser uma foto com um texto de 2.000 caracteres no Instagram, que vai servir para que a gente possa promover a reflexão. O artigo foi publicado por ela no seu blog pessoal, Steph Smith, no dia 12 de junho de 2019, no último dia dos namorados, e o título do artigo em inglês é How to be Great, Just be Good, Repeatably. Observa, como ser grande. Na verdade, não é grande. A palavra great em inglês tem mais sentido de ótimo do que grande, mas eu vou preferir durante esse podcast usar grandioso. Grandioso como destacado, como acima da média, que é essencialmente o que nós queremos ser quando a palavra é usada no sentido que a autora desse post utilizou. E aí ela já argumenta no título, dando um spoiler, inclusive do ponto de vista dela, que também vai servir para a nossa exploração, que basta você ser bom repetidamente. E é interessante essa observação. Ela já toma partido na arrancada, dizendo que se você realizar tarefas sistematicamente, se você se dedicar consistentemente, o mais provável é que o seu bom de hoje se transforme no seu ótimo de amanhã e, consequentemente, a partir daí, a sua performance possa ser classificada como grandiosa. Mas, spoilers à parte, vamos ao que interessa. Eu vou passar item por item do artigo da Steph Smith, tentando trazer para vocês alguns estímulos extras também, e como eu fiz nos 2 episódios anteriores, dizendo a vocês da maneira mais transparente possível com o que eu concordo, com o que eu discordo, e convidando vocês a participarem dessa reflexão junto comigo. Muito bem. A autora arranca dizendo que ao longo dos anos todos nós encontramos os nossos sucessos e os nossos fracassos, e que ao longo do tempo ela começou a contemplar que experiências ela poderia classificar como grandiosas. Perdão. E por quê? Curiosamente, ela concluiu que não eram os picos de euforia, digamos assim, não eram os picos que eram excepcionais na sua trajetória, as grandes realizações isoladas, por assim dizer. Mas, ao invés disso, as longas jornadas, né? As trajetórias, as sequências de eventos que pareciam mínimas em cada uma das suas junções, mas que compounded, a palavra compounded é basicamente que realizavam uma composição no sentido que a gente usa de matemática para juros compostos, né? Quando a gente realiza a composição dos juros, a gente aplica o nosso dinheiro e observa ele crescendo exponencialmente ao longo do tempo, porque a taxa de juro vai sempre incidir sobre o montante imediatamente anterior investido e não sobre o capital inicial. Mas sem querer transformar esse episódio do podcast numa aula de matemática, e, por favor, se você está ouvindo isso, me contenha, entre em contato comigo e diga, Gustavo, você está exagerando com a parte de matemática. A ideia da autora é afirmar que os pequenos ganhos, quando compostos, se convertem em grandes ganhos. E isso levou ela a pensar o que grandiosidade, e aí uma das razões de eu usar grandeza, no texto em inglês aparece greatness, né? E ao invés de usar ótimo como sinônimo de great, se eu fosse traduzir greatness como a característica do ótimo, ficaria estranho. Então é melhor a gente usar grandioso para great e grandiosidade para greatness, tendo em vista que grandiosidade é o nosso objetivo. Por mais que grandioso pareça destacado, de certa forma exclusivo, né, uma performance única ou algo do gênero, o que nós queremos, no final das contas, é uma trajetória grandiosa, é fazer com que a nossa performance possa ser percebida como grandiosa
pelos nossos pares, pelos nossos colegas de trabalho, nossos familiares, nossas caras metades, por que não? E os nossos clientes. A autora afirma que aprendeu ao longo do caminho que a questão relacionada a essa grandiosidade não está vinculada a sucessos do dia para a noite ou flashes de excelência, eu gostei muito dessa expressão, flashes de excelência, mas períodos de hábitos repetíveis, se é que existe essa palavra, tomara que exista, né? Mas repeatable, como está no texto originalmente em inglês. E aí ela volta a usar essa mesma palavra, fazendo uma ênfase, digamos assim, que talvez o grandioso seja apenas o bom, mas repetidamente, ou o bom repetível. Quando você repete o seu desempenho em um padrão bom, eventualmente você vai ser percebido como uma pessoa que realiza as suas tarefas de maneira grandiosa. Eu espero, com essa introdução, ter dado a vocês uma ideia de para onde a bússola da autora está apontando, mas o que me deixou realmente entusiasmado com esse artigo é o que vem a partir de agora. Duas colocações iniciais da Steph Smith me deixaram intrigado. Ela afirma, num primeiro momento, que a grandiosidade não é instantânea e que a grandiosidade é conquistada. Eu concordo com isso, porque, de certa forma, mesmo pessoas que têm talentos quase sobrenaturais e que esbarram ao longo da vida em uma oportunidade de colocar esses talentos em prática na área específica relacionada a esse dom. Vocês vejam que tem que haver um alinhamento astral do destino para que todas essas coisas aconteçam, para que um grande jogador de vôlei, por exemplo, possa ter a oportunidade de jogar vôlei, para que um grande músico possa ter a oportunidade de praticar o instrumento para o qual ele ou ela são talhados, naturalmente talhados. Tem um talento, um dom que muitas vezes, como eu disse, é tratado quase como algo sobrenatural. A autora afirma que o primeiro passo para a gente se tornar grandioso é reconhecer que a gente provavelmente não é grandioso na arrancada, a gente não nasce grandioso. De fato, vem de reconhecer que não existe tal coisa como uma grandiosidade em um período específico, em uma instância específica de tempo. E aí eu comecei a balançar. Eu achei que essa prosa estava tomando um rumo que não era um rumo que me levaria a concordar. E eu tive essa certeza quando ela afirmou que a grandiosidade é uma reflexão de um período de esforço, já que a grandiosidade, em uma instância única, pode ser reduzida à sorte. Bom, eu vou ser gentil com as palavras nesse caso. Quando ela afirma pode ser reduzida à sorte, isso sugere uma possibilidade que muito provavelmente está vinculada a uma probabilidade, são coisas diferentes, como vocês devem saber. Se não sabem, eu posso mais adiante realizar um episódio inteiro do podcast sobre isso, para falar sobre possibilidades e probabilidades, mas não vem ao caso de, no momento em que a gente afirma que essa instância única pode ser reduzida à sorte, é porque, de fato, a probabilidade de algo bom acontecer para a gente, de nossa performance ser grandiosa em uma determinada instância, não é zero. A probabilidade disso ser atribuído à sorte, a eventualmente algo aleatório. E isso, é claro, fica muito flagrante, por exemplo, quando nós falamos de atividades que têm algum elemento aleatório intrinsecamente envolvido, como jogadores de pôquer, por exemplo. Tem pessoas que são grandes, exímios jogadores de pôquer. O pôquer, inclusive, é tratado como um esporte hoje em dia, na imensa maioria das esferas. Mas a gente não pode negar que existe um fator sorte relacionado às cartas que serão viradas para você. E esse fator sorte ele está sempre presente, em maior ou menor instância. Ao longo de uma trajetória de muitos jogos de pôquer, é claro, a gente pode observar o desempenho acumulado de um determinado jogador, de uma determinada jogadora, e chegar à conclusão de que aquela pessoa demonstrou habilidades que caracterizaram uma trajetória grandiosa, mas em cada uma das instâncias, naturalmente, sempre haverá esse fator sorte envolvido, se não sempre, quase sempre. Se a pessoa sai com um Royal Straight Flush, uma sequência de 10 As
de ouros. Meu Deus, pode sentar em cima da mesa, pode apostar o que quiser, não vai perder jogo nenhum, mas isso depende naturalmente do fator sorte, né? Eu fiquei incomodado com o fato de que a autora ela foi muito contundente quando ela diz que não existe grandiosidade em uma instância específica no tempo. Eu acredito que existe. E que normalmente essa grandiosidade, aí sim nós podemos concordar violentamente, ela está vinculada a muita coisa que foi feita antes daquele momento chegar. A gente não vai naturalmente atribuir única e exclusivamente aquela grandiosidade a um fato raro, a uma aleatoriedade qualquer, simplesmente ao fator sorte. Mas pode acontecer, essa é a minha visão, pode acontecer de haver tal coisa, grandiosidade em uma instância específica no tempo, né? E ela afirma que a grandiosidade é uma reflexão de um período de esforço, já que a grandiosidade em uma instância única pode ser reduzida à sorte. E, de novo, eu insisto, o fato de poder ser reduzida à sorte não significa que esse foi o caso. Pode, de fato, acontecer, mas essa grandiosidade também pode estar vinculada a uma habilidade que a pessoa pode demonstrar naquela instância, eventualmente, e não estar antecedida por, enfim, uma trajetória qualquer. Existe até uma expressão para isso, a expressão sorte de principiante. Vocês todos já ouviram falar nisso, né? E o que eu estou querendo argumentar aqui é que, eventualmente, a sorte de principiante ela pode simplesmente refletir um desempenho grandioso para o qual aquela pessoa está talhada, mas que ela ainda não teve a oportunidade de manifestar consistentemente. Por mais que isso seja a exceção, mas não a regra nesse caso específico. Ela vai adiante dizendo que ser grandioso não é sobre ser melhor do que qualquer outra pessoa. De fato, é verdade. É sobre ser confiável e responsável e disciplinado e, em última análise, ela é conquistada. Concordamos em todos os níveis, né? Muitas pessoas, em teoria, querem ser grandiosas, é verdade, só que aí quando as pessoas fazem buscas na internet, é interessante, as pessoas buscam fórmulas. Não foi à toa que eu introduzi o papo aqui com vocês hoje falando nelas, falando no quanto essa palavra fórmula, em função do uso irrestrito, está perdendo um pouco do valor, um pouco do seu sentido. As pessoas fazem buscas sobre como ser grande, como ser ótimo, como ser grandioso, como me tornar perfeito, como ser o melhor, procurando respostas discretas de como sair do zero e chegar até o 1. Ou seja, a gente quer o resultado, mas a gente não quer o esforço que antecede o resultado. Aliás, isso é super comum em muitas instâncias da nossa sociedade. Infelizmente, as pessoas querem a certificação, mas não estão dispostas a investir o tempo e o esforço necessários para que essa certificação se justifique, né? Certificação essa que pode ser aferida na forma de um diploma, na forma de um reconhecimento, de uma carta de recomendação ou algo do gênero. Muito bem, muitas pessoas na vida, na realidade, não querem colocar o esforço necessário durante um certo período de tempo para chegar no 1, estão procurando segredos para o sucesso, as fórmulas, mas o que traz sucesso, na verdade, é o trabalho duro. Eu concordo, mas, de novo, muita gente hoje em dia se dedica a mais de um ofício. E o que eu quero deixar claro aqui é que muitas vezes as pessoas confundem trabalho duro com dedicação exclusiva, total e irrestrita ao exercício de um determinado ofício. Isso é verdade em algumas áreas, mas não necessariamente em outras que podem ter uma abordagem mais generalista na sua essência, na sua concepção, e que pode fazer com que pessoas que se dediquem a elas se beneficiem ao abrirem os seus olhares, ao invés de se tornarem super especialistas. Tem um livro bacana sobre isso que se chama Range. Eu não vou lembrar do autor agora, mas eu vou deixar o link na descrição. Vou, inclusive, tomar nota disso aqui em tempo real para falar no Range para vocês.
e deixar como recomendação de leitura. Eu não terminei de ler esse livro ainda, eu estou mais ou menos em uns 30%, mas a ideia do livro é essa. O livro arranca, inclusive, comparando Tiger Woods, a estrela do golfe, com o Roger Federer, que é a estrela do tênis, e aí compara como o Tiger, na sua infância, desde muito cedo, desde que tinha seus 2 aninhos, já estava completamente focado no golfe, diferentemente do Federer, que levou mais ou menos uns 16 ou 17 anos para escolher o tênis e que até então praticava futebol, ginástica, basquete, jogava de tudo, o que de certa forma deu a ele uma vantagem competitiva muito nítida no caso do tênis, e quem já viu o Federer jogando percebe, né? É praticamente um bailarino na quadra de tênis, é realmente muito legal de assistir. Então fica esse relato, não confunda trabalho duro com dedicação exclusiva. É claro que você vai ter que ralar, que você vai ter que se dedicar, que você vai ter que ter a disciplina para acumular as horas necessárias em virtualmente tudo a que você resolva se dedicar. Mas isso não significa traduzir a sua vida inteira nisso, trabalhar 14, 16 ou 18 horas por dia, como muita gente argumenta que hoje é a única saída, é o único caminho para que a gente possa prosperar. Ela prossegue dizendo que se a grandeza é realmente uma reflexão de esforço não instantâneo, você tem que perguntar para você mesmo se essa é a vida que você gostaria de viver na medida em que você vai estar lutando uma batalha diária no aclive. Uphill é uma expressão que se usa muito em inglês, né? Uma batalha diária na subida que faz com que o nosso esforço seja maior ainda. Mas, de novo, né, a gente tem que levar em consideração as origens, a cultura de quem escreve o artigo. Nos Estados Unidos, de certa forma, mais do que no Canadá, mas no hemisfério norte, né? Tipo, Estados Unidos e Canadá, não tanto o México, que tem mais semelhanças do que diferenças com a nossa cultura, né? A nossa cultura latino-americana. Mas é muito flagrante, e eu morei 5 anos fora, como muitos de vocês sabem, morei nos Estados Unidos por 5 anos e participei muito ativamente dos contextos culturais de que eu fiz parte. Nos Estados Unidos existe uma centralidade do trabalho muito grande, porque para pessoas que têm mais idade, a pior coisa que pode acontecer é se tornarem dependentes dos filhos. Isso é uma questão cultural. Então, naturalmente, quando a gente lê textos que são escritos por pessoas que participaram desses contextos desde sempre, é natural que transpareça um pouco dessa preocupação e que ela diga a si própria: eu preciso trabalhar muito duro, eu preciso me dedicar para poder transformar o meu bom em ótimo, para poder ter um desempenho grandioso e, enfim, né, de maneira alinhada com a ideia central desse texto. E ela até dá uma aliviada em seguida, dizendo que se você, em última análise, achar que você não quer fazer isso, tudo bem, pode pegar o teu controle remoto, ligar o Netflix e relaxar sem nenhuma culpa, que tá tudo numa boa. Mas, de qualquer forma, pagando o preço, né? É importante fazer esse registro para que a gente possa entender a mensagem que, de certa forma, fica aqui nas entrelinhas. Pode pegar o teu Netflix, mas grandioso, muito provavelmente, o seu desempenho não será. O que é uma afirmação muito controversa em um mundo em que cada vez mais as pessoas se dedicam a mais de um ofício. É difícil ser consistente, afirma a autora, dizendo que existe uma falsa impressão que sucesso e notoriedade vêm com um comportamento chamativo, um comportamento espalhafatoso, e é claro, isso acontece não só graças às agências de mídia e às suas celebridades que estão sempre sob os holofotes da mídia, mas também aos influenciadores digitais, a essa categoria profissional que surgiu de uns tempos para cá, de pessoas que têm muitos seguidores e cujas opiniões, a partir dessa quantidade de seguidores, são percebidas como relevantes, por mais controversa que seja essa ideia. Muito bem, ela afirma, porém, que a mais certa e, portanto, melhor maneira de nós sermos bem-sucedidos é através de consistência. E aí faz referência a um autor chamado James Clear, que escreveu um livro chamado Atomic Habits, na verdade, que eu ainda não li, mas descobri por intermédio
desse artigo, que é um livro muito bem avaliado e que eu estou louco para ler, em que afirma que até que você trabalhe tão duro quanto aqueles que vocês admiram, não explique o seu sucesso como sorte. E natural, muitas vezes as pessoas têm esse hábito de desmerecer o sucesso alheio, atribuindo esse sucesso à sorte, né? E né, a gente sabe, a pessoa começa a fazer sucesso, começa a ter seu tapete puxado, vira vidraça, é normal, isso é próprio da natureza humana, a gente tem que desenvolver mecanismos, digamos assim, para poder gerenciar esse tipo de comportamento. Ela prossegue dizendo que a consistência não é necessariamente a maneira mais fácil para o sucesso, mas uma que pode ser alcançada com um nível maior de certeza, e não é bem certeza, né? Uma confiabilidade maior de certa forma, por mais que ela tenha usado certainty aqui no seu texto, ao invés de esperar uma vitória na loteria ou que alguém descubra você. Isso é muito legal do tempo que nós vivemos. O Seth Godin fala muito sobre isso. Você não precisa mais de alguém que descubra você. Você não precisa mais ser descoberto por um editor de livros. Você pode publicar o seu próprio livro, inclusive com versões em papel. Não só a versão digital mais simples, por assim dizer, mas também nas versões em papel. Você não precisa mais esperar que o produtor musical, o dono da gravadora, descubra a sua banda. Você pode colocar suas músicas no YouTube, compartilhar os seus vídeos nas diferentes redes sociais e construir o seu próprio público, o que é libertador. Aliás, isso devia ser tema para outro episódio do podcast. Ela prossegue dizendo que o esforço contínuo é uma aproximação ou uma alternativa mais coerente, digamos assim, que conduz à grandiosidade quando as seguintes afirmações são verdadeiras. A primeira delas, as entradas são consistentes ao longo do tempo. E, em segundo lugar, as entradas intencionais conduzem às saídas esperadas. E aí ela é programadora, tá, gente? É importante fazer esse registro. Muito embora o ofício dela ou a função dela na empresa em que ela trabalha não seja exatamente essa, mas ela produz aplicativos. E no próprio site dela tem alguns dos aplicativos que ela produziu, recebeu prêmios em função disso, enfim. Então ela usa uma figura de linguagem aqui muito comum no mundo da informática, no mundo da computação, que é a do paradigma funcional, entrada, processamento e saída. E aí ela afirma que para que nós possamos transformar o nosso bom em ótimo, nós precisamos que as nossas entradas sejam consistentes ao longo do tempo e que as nossas entradas intencionais conduzam às saídas esperadas, ou seja, que tudo aquilo a que a gente se dedica tenha, de certa forma, uma previsibilidade mínima, né, para que a gente possa conquistar o nosso espaço e sermos reconhecidos, então, como pessoas que atuam num patamar acima da média. E aí vem uma observação controversa que ela tira do Outliers, que é o livro do Malcolm Gladwell, que foi traduzido em português como Fora de Série. Esse livro eu já li, recomendo a vocês, por mais que haja controvérsia, inclusive em relação a algumas das coisas que eu já li no Range, no livro esse de que eu falei agora há pouco, que compara o Federer com o Tiger Woods no início. É um livro bacana, é um livro para ler relativamente rápido, que tem muitas histórias legais. Seguramente aqueles de vocês que lerem vão gostar. Mas aí ele afirma que ninguém que possa acordar antes do amanhecer 365 vezes por ano falha em fazer a sua família rica. Ou seja, depende simplesmente de acordar cedo. Isso aqui é completamente controverso, porque a gente sabe que esse tipo de sucesso é muito contextual. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Tem gente que passa a vida inteira trabalhando duro e acordando antes do amanhecer para conseguir o mínimo, conseguir conquistar apenas o necessário e suficiente para o sustento de si próprio e da sua família, quando muito. Então, eu acho que, de novo, né, muitas dessas coisas que a gente acaba lendo, elas têm um quê de autoajuda, elas têm um quê de cultura de almanaque motivacional, e a minha inclinação
é a de rejeitar um pouco dessas ideias. Claro que é bom trabalhar duro, claro que é bom a gente se dedicar, claro que é bom a gente ter a disciplina que antecede a motivação, e assim eu enxergo nessa ordem. Primeiro a gente tem que ter disciplina, a gente tem que se dedicar para que a gente possa então descobrir as atividades que nos dão mais prazer e para que então a gente possa se sentir motivado a realizar essas atividades. Ela faz referência ao Napoleon Hill, dizendo que se você não pode fazer coisas grandiosas, ou coisas grandes, faça coisas pequenas de uma maneira grandiosa. Tudo bem, faz sentido. E aí ela argumenta fazendo um pequeno ajuste nessa frase e colocando a sua própria autoria, dizendo que se você não pode fazer coisas grandes, faça coisas pequenas um grande número de vezes, ou dedique-se a essas coisas repetidamente. Se você não tem a oportunidade de fazer coisas grandes, mantenha seu foco em consistentemente conquistar pequenas vitórias. E tudo bem, de novo, faz sentido a gente realizar as nossas tarefas repetidamente. E faz sentido, inclusive, a gente, de certa forma, aceitar a rotina como um mal necessário. E por que eu digo um mal necessário? Porque é muito comum as atividades rotineiras se tornarem entediantes, se tornarem enfadonhas. Eu sempre digo que o professor, e eu falo muito nas minhas palestras com professores, eu sempre digo que o professor pertence a uma categoria profissional que costuma ser recompensada com mais rotina. Se você trabalha numa escola, por exemplo, e o seu desempenho é percebido como bom, muito provavelmente você vai começar com uma carga horária pequena nessa escola, e à medida em que os seus resultados forem aparecendo e à medida em que o seu desempenho prossiga sendo bem avaliado pelos alunos, pela coordenação, você vai ser recompensado com uma carga horária maior que vai lhe dar a oportunidade de dar as mesmas aulas mais vezes. Vocês estão entendendo? E aí, vem cá, mas que raio de benefício é esse que faz com que eu tenha a oportunidade de dar 10 vezes na mesma semana rigorosamente a mesma aula? E isso é uma das coisas que eu, de uns tempos para cá, passei a questionar. Até que ponto isso enriquece a nossa experiência como professor? A oportunidade de dar a mesma aula repetidas vezes, né? Mas de qualquer forma existem de fato tarefas que são rotineiras e ainda que não seja a mesma aula, eu garanto, todo professor que aproveitar todas as oportunidades que aparecerem de dar aula não deve desperdiçar nenhuma delas, porque toda aula que a gente dá transforma a gente em um professor melhor, ainda que eventualmente a gente tenha que gerenciar o tédio de estarmos dando muitas vezes as mesmas aulas. Muito bem. Normalmente a gente começa na vida com boas intenções, mas na verdade é muito mais difícil a gente ser previsivelmente bom. E aí ela apresenta aqui uma série de gráficos, né, em que em alguns deles a gente tem a nossa percepção de trajetória de sucesso como se fosse uma semi-reta crescente no primeiro quadrante, sabe? A gente vai, né, de certa forma, sempre subindo ao longo da nossa trajetória, quanto mais a gente se dedica, quando a gente sabe que na realidade e virtualmente em todos os recortes da nossa vida, não só profissional, mas também pessoal e afetivo, a gente tem uma trajetória que é repleta de altos e baixos. Só que cada um desses baixos acaba nos impactando, ainda que de maneira momentânea, negativamente. A gente tem a impressão, toda vez que a gente encontra um desses baixos, de que a gente não vai conseguir sair dele, né? De que ele vai ser um baixo definitivo e por isso também, eu me atrevo a dizer, tanta gente hoje em dia gerencia sintomas de depressão e baixa autoestima e uma série de outros elementos de saúde mental. Raramente, a autora afirma, o sucesso é linear e consistente. A vida é uma sequência de pequenos nodos em que a composição sempre se faz presente e isso é muito importante da gente entender. Como eu falei no início,
como eu fiz referência ao mundo da matemática financeira, por mais que a gente tenha uma sucessão de baixos ao longo da vida, é esperado que quanto mais a gente se dedique, que quanto mais a gente estude, que quanto mais a gente invista na nossa própria qualificação, mais os efeitos benéficos da composição de todas essas pequenas atitudes vão fazer com que lá no final da nossa carreira a gente atinja patamares que não foram atingidos na sua parte intermediária e na sua parte inicial. Do contrário, não faria sentido a gente se dedicar tanto às nossas, né, às capacitações, à nossa qualificação, por assim dizer, se esse não fosse o caso, né? Só que é claro, e aí o cálculo explica isso: toda vez que existe um up, existe também um down, toda vez que a gente tiver um pico de euforia, por exemplo, em função de um objetivo conquistado, em função do completamento de um determinado treinamento ou alguma coisa do gênero, a gente vai ter também o baixo que vai acontecer quando a gente perceber que as coisas não estão indo conforme o esperado, né? A gente frequentemente esquece que, assim como existem os altos, existem os baixos, e quando nós estamos vivendo esses períodos de baixo, é muito comum a gente desistir porque a gente não consegue enxergar o próximo pico. De novo, Seth Godin, que é um autor que eu acompanho muito, quem me conhece sabe, ele costuma falar sobre o The Dip, que é basicamente esse vale, né, ou essa queda, por assim dizer, que normalmente antecede os nossos voos mais altos. São aqueles momentos em que a gente tem uma vontade quase desesperadora de desistir, porque a gente está remando, mas ainda não consegue ver, além da névoa que está diante dos nossos olhos, um horizonte bonito, né, onde nós vamos alçar voos mais altos do que todos os voos que antecederam aqueles. E aí ela faz referência a um tweet aqui que eu acho legal de tentar traduzir livremente em tempo real para vocês. O tweet afirma o seguinte, de um sujeito chamado Márcio Novelli: nós perdemos a nossa habilidade de apreciar a gratificação atrasada ou adiada, e alguns de nós que têm problemas com perfeccionismo podem criar repetidamente até conseguir fazer certo, sem nunca, jamais se sentirem satisfeitos com o próprio trabalho, ou então nós simplesmente evitamos de criar por medo de falhar. Então vocês observem que coisa estranha. A gente tem esse quê de perfeccionismo, e isso me fez pensar muito, inclusive a respeito da própria demora, de quantas vezes eu adiei o projeto de começar esse podcast aqui. Eu ficava pensando, mas eu preciso aprender mais, eu preciso entender como é que funciona a distribuição, eu preciso melhorar o meu áudio, eu preciso produzir uma versão para o YouTube para que as pessoas possam não só ouvir o podcast, mas também assistir, para que elas possam ter respostas emocionais mais intensas. Enfim, um perfeccionismo completamente irreal para um projeto incipiente, para um projeto que estaria nos seus primeiros episódios, como é o caso agora mesmo, engatinhando. Então, a gente cria e continua produzindo episódios até fazer com que os episódios se tornem aceitáveis, mas sem jamais nos sentirmos satisfeitos, sem jamais sentirmos que nós atingimos o patamar que nós gostaríamos de sentir, ou então nós evitamos de criar, simplesmente não fazemos puramente por medo de falharmos. E vocês vejam que tanto uma coisa quanto a outra são ruins em última análise para nós mesmos. Quando eu li esse tweet aqui, ele me pareceu quase autobiográfico, se é que vocês me entendem, né? E foi por isso que chegou um momento em que eu disse, cara, quer saber? Vou fazer esse podcast, vou colocar ele na rua e tomara que ele sirva como fonte de inspiração para que outras pessoas façam o mesmo, para que outras pessoas parem de se preocupar tanto com o perfeccionismo que antecede a publicação. E para que as pessoas, assim como eu, possam se sentir entusiasmadas e incentivadas a colocar o seu produto, o resultado do seu esforço, do seu empenho na rua, para que o processo de aprendizado deixe de ser um processo individual e passe a ser um processo coletivo.
A autora vai além, e aí aqui eu peço que vocês prestem muita atenção, porque isso aqui foi altamente revelador. Ela afirma que esses mínimos locais, esses vales que a gente encontra ao longo do caminho, eles nos oneram eles nos oneram psicologicamente de maneira muito especial por causa de algo chamado a esteira hedônica ou a adaptação hedônica. São sinônimos. E aí eu fui atrás de como assim adaptação hedônica. Para poder entender a adaptação hedônica, eu fui atrás de uma definição para hedonismo e encontrei a definição de que hedonismo é uma escola de pensamento que argumenta que a busca pelo prazer é o objetivo mais importante supremo da vida. Um hedonista busca maximizar o prazer líquido. E aí, quando eu falo prazer líquido, não tem a ver com modernidade líquida do Bauman, nada disso. Tem a ver com o líquido do mundo das finanças, né? O seu salário bruto versus o salário líquido. O que se chama de prazer líquido é a diferença entre o prazer e a dor. É a soma do prazer que você sente menos a soma da dor que você sente. O resultado disso, se positivo, nós chamaremos de prazer líquido, né? E claro que se for negativo, nós vamos ter que chamar de dor líquida, mas tomara que esse não seja o seu caso, né? Se você está pensativo agora, talvez possa ser, mas enfim, peço desculpa se isso acabou de acontecer. A felicidade, porém, pode se manter constante diante da conquista do prazer. E é exatamente aí que eu quero chegar. Quando eu fui observar, ou quando eu fui aprender, entender melhor o que era a adaptação hedônica, eu descobri que a adaptação hedônica é a tendência observada nos humanos para regressar rapidamente a um nível relativamente estável de felicidade, apesar da ocorrência de importantes acontecimentos positivos ou negativos ou de mudanças de vida. Que bom que também nos negativos, mas pensem bem. Pensem bem se isso não é verdade. À medida em que a pessoa alcança novos sucessos, novas conquistas em vários aspectos da vida, o patamar basal de felicidade muda para esse novo nível e, consequentemente, as suas expectativas e os seus desejos também se reestabelecem. Vocês vejam que coisa incrível se isso não é a tradução da verdade de como as pessoas se sentem hoje em dia. As pessoas remam sem parar, as pessoas correm atrás dos seus objetivos, as pessoas os conquistam. E aí não importa se esses objetivos são mensuráveis ou não, se eles são tangíveis ou intangíveis, se é um objetivo relacionado a comprar alguma coisa, a posse de um bem, ou um objetivo relacionado a relacionamento ou ao autoconhecimento. Parece que quando a pessoa atinge o seu objetivo, ela imediatamente tem o pico de felicidade, mas ao longo do tempo, esse pico de felicidade, por mais que a pessoa tenha subido de nível, ele se revela estável. E a maneira como a pessoa se sente em termos da sua própria felicidade é comparável à maneira como ela se sentia nos momentos que antecederam a conquista desse objetivo. Por mais que esse nível de bem-estar seja outro, por mais que ela tenha de fato conseguido subir 1 ou 2 degraus naquilo que ela pode arbitrar como a sua própria felicidade, o que de certa forma revela, por intermédio da esteira hedonista. E aí, quando você pensa esteira, pense em esteira ergométrica, pense em esteira que você encontra na academia, a que faz com que a gente corra sem sair do lugar. É exatamente essa a ideia da adaptação hedonista, que revela que, no fundo, todos nós temos um enorme potencial para nos revelarmos eternos insatisfeitos. E é realmente muito interessante esse conceito. Eu fiquei muito entusiasmado quando eu li e fiz questão de trazer para vocês. Ela vai além dizendo que isso é exatamente o motivo que faz uma busca específica por sucesso ser problemática. E ao invés de procurar atalhos insustentáveis na vida, é muito mais efetivo a gente buscar manter hábitos contínuos que trazem o sucesso como uma consequência e não como um objetivo. Eu canso de dizer isso e disse isso para os meus alunos a vida inteira. O sucesso está na trajetória, mesmo a alegria, a felicidade, está na trajetória, mesmo nas hipóteses em que eles não tinham nenhum motivo para acreditar nisso.
repetição, histórico de insucesso em vestibulares de medicina. A pessoa tentou 3, 4, 5 vezes passar em medicina. Ela não tem nenhum motivo para se sentir feliz, ela acha que é uma injustiçada, ela está vendo ex-colegas se formarem. E ela não tem nenhum motivo para acreditar que estar em um pré-vestibular novamente pode ser motivo de alegria, motivo de felicidade para mais tarde, depois de passar, e as pessoas que insistem fatalmente passam, e isso é muito importante. A fruta só cai do pé quando está madura, e isso é muito verdade quando a gente escolhe um objetivo na vida, especialmente quando esse objetivo envolve um processo seletivo. E esse processo seletivo é o mais difícil entre os mais difíceis. A pessoa, fatalmente, depois de passar, transcorrido algum tempo, olha para trás e diz: olha, é incrível eu dizer isso, mas eu sinto alguma falta do período que eu passei no cursinho. Ela pode não sentir falta do que ela estudava, mas ela sente falta do contexto, ela sente falta da parceria, ela sente falta das amizades, ela sente falta das caixas de ressonância que encontra fatalmente para ecoarem as suas dores, as suas angústias, para ter conversas de igual para igual com pessoas que estão passando pelas mesmas angústias e que têm os mesmos motivos relacionados à sua própria ansiedade e à sua autoestima. Portanto, de novo, eu insisto, a felicidade está na trajetória, você tem que acreditar nisso, mesmo que isso seja um procedimento em uma primeira instância artificial, que a gente tenha que forçar essa aceitação, por assim dizer, mas essa ideia vai ficar clara. É isso que eu quero deixar muito, muito transparente para todos vocês. Essa ideia vai ficar clara uma vez conquistado o seu objetivo, e você vai passar a ter outros objetivos na vida e vai passar por outras dores e vai achar que o seu nível de felicidade não apresentou qualquer evolução, o que não é verdade. É a sua percepção em relação à própria felicidade que apresenta uma tendência a se manter constante. E aí vem de novo mais uma citação do James Clear, do Atomic Habits, que me deixou muito curioso para ler o livro. A única maneira da gente se tornar excelente é a gente ser infinitamente fascinado por fazer a mesma coisa de novo e de novo. Você tem que se apaixonar pelo tédio. Olha que coisa fantástica. Você tem que se apaixonar por atividades cuja natureza é enfadonha na sua essência. Porque, de novo, a satisfação, a felicidade, a alegria estão na trajetória. É super bom conquistar um objetivo, mas o efeito positivo do pico é efêmero. Cedo ou tarde você vai ter outras ambições, outras preocupações, e essas preocupações vão fazer com que a sua percepção em relação à sua própria felicidade pareça lhe trazer de volta para o mesmo nível em que estava antes de cada uma dessas conquistas. Interessante quando ela volta a falar sobre entradas e saídas aqui, os inputs e os outputs. Ela afirma que o segundo aspecto importante para conquistar a grandiosidade é agir com intenção. À medida em que você se move em direção à grandiosidade, você tem que ter uma ideia melhor de que entradas fornecem que saídas. E dá para ver que ela está completamente vendida para esse paradigma funcional tão clássico, tão tradicional do mundo da ciência da computação. Usa um exemplo relativamente simples de composição para poder mostrar como os resultados, quando compostos, são mais contundentes e melhores do que os resultados realizados a partir de certa forma, de uma estratégia semelhante ao mundo dos juros simples, e isso é natural que aconteça. No mundo da matemática financeira fica muito flagrante essa ideia quando a gente estuda o efeito da composição dos juros, que faz com que os montantes normalmente sejam muito maiores para aplicações a juros compostos, que são exponenciais na sua natureza, do que para aplicações equivalentes a juros simples, que são lineares. Só que aí ela vai além e diz que as melhores coisas na vida normalmente não são milagres, mas são o resultado de estratégias bem pensadas que são sustentáveis. E aí eu aproveito para dar um relato pessoal.
para contar para vocês algo que aconteceu com o meu principal projeto pessoal, que se chama Estude Matemática. Algumas das pessoas que estão ouvindo esse podcast agora podem ter chegado até ele por intermédio do Estude Matemática. Se esse foi o caso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mas, por exemplo, não vou falar de todas as redes, é claro, mas vou falar especificamente do Instagram. Eu olhei essa afirmação aqui e me dei conta de que o Estude Matemática está no Instagram desde o dia 1º de março de 2016. Isso equivale a pouco mais de 1.200 dias, em torno de 1.225 dias, né? Hoje é dia 8 de julho, então é mais ou menos de 2019, é mais ou menos isso. Nesse período, são 1.090 os posts publicados, o que dá aproximadamente 0,89 posts por dia, ou seja, é praticamente um post todo dia ao longo de mais de 3 anos. Se eu considerar os posts arquivados, que são 91, eu tenho 1.180 posts, talvez eu tenha deletado alguns, mas se forem 1.180 posts, eu já estou chegando em 0,96 posts por dia, ou seja, eu estou chegando a praticamente um post por dia. E aí as pessoas olham para os 145 mil seguidores que nós conquistamos organicamente no Instagram ao longo desses 3 anos e eventualmente podem pensar duas coisas. Coisa de número 1, esse Estude Matemática é um sucesso da noite para o dia. E coisa de número 2, é certo que o Gustavo pagou para poder ter esse número tão expressivo de seguidores, né? Pagou, fez publicidade. Cara, nada disso. Nada disso. Esse perfil do Estude Matemática no Instagram é a prova de que a chance de você ter sucesso mediante regularidade e conteúdo de valor não é zero. Muito pelo contrário, é uma chance boa e se aconteceu comigo, eu tenho certeza de que pode acontecer com você também, desde que você se dedique com regularidade ao longo de bastante tempo a um determinado ofício, nesse caso, ao ofício de selecionar e de produzir conteúdo de valor relacionado à matemática para publicar nesse perfil. Eu, Gustavo, sou praticamente invisível nos posts do Estude Matemática. Se vocês visitarem o perfil do Estude Matemática no Instagram, vocês vão perceber que isso é verdade. O perfil não se chama Estude Matemática com o professor Gustavo Reis. Eu não estou na bio, não tem um link para o meu website, a pessoa eventualmente descobre que sou eu porque assiste a uma videoaula ou alguma coisa do gênero. Mas não é um trabalho, digamos assim, de pessoa jurídica vinculado a um trabalho de pessoa física. Não, é uma comunidade que se construiu em torno de um tema com muita consistência e regularidade de publicações e, muito importante, trabalhando muito duro para oferecer às pessoas conteúdo de valor relacionado a esse tema. E aí não é só conteúdo aprofundado de matemática, muito pelo contrário, porque isso, de certa forma, sequer estaria em sintonia com a minha formação. Mas é conteúdo de divulgação científica, é conteúdo de beleza matemática, são desabafos que eu faço lá de vez em quando, e são até os memes. Tudo isso no seu conjunto, publicado com consistência e com regularidade, fez com que o Estude Matemática conquistasse esses números que me deixam muito orgulhoso, por mais que não sejam os números milionários que normalmente a gente vê associados a figuras célebres, né, que estão na grande mídia ou que estão na TV aberta ou algo do gênero. Segundo a STF, a linha de separação entre as companhias grandiosas de todos os tempos e as que não são tão grandiosas é a sua habilidade para suportarem o teste do tempo. E é exatamente aí que eu quero chegar. Se você tem um projeto e esse projeto é um projeto ambicioso, ele precisa resistir ao teste do tempo e isso vai exigir obrigatoriamente que você tenha consistência e tenha regularidade para que a sua dedicação dê frutos. Porque eu garanto, e isso é muito verdade, não vai acontecer da noite para o dia. Você pode ter até um post viral e esse post viral pode acontecer por sorte ou por sua competência e pelo seu talento em produzir um conteúdo cujo valor foi tão grande que viralizou. Mas você vai ser reconhecido como grandioso se conseguir, ao longo do tempo, publicar conteúdo de valor consistentemente e, inclusive, oportunizando a si próprio a chance de testemunhar alguns desses conteúdos
de fato viralizando e alcançando muita gente. A autora prossegue falando em um hábito de progressão, dizendo que a definição, aqui uma citação de Albert Einstein, tá? Que dispensa apresentações. A definição de insanidade é fazer a mesma coisa de novo e mais uma vez de novo, mas esperar resultados diferentes. E o Einstein, ele falava isso, né? As pessoas perguntavam para ele, você não se sente orgulhoso de ter mudado a ciência para sempre? E ele dizia sempre, olha, é só uma pessoa daqui para frente realizar um experimento bem sucedido, que toda a ciência que eu produzi até hoje pode cair por terra, pode ser provada como mentirosa. E é interessante como a gente percebe essa humildade, né? Não só no trabalho do Einstein, mas também no trabalho de outros célebres cientistas, né? Ela vai além dizendo que você tem que se tornar bom em ser decente e que esse hábito de progressão, ele normalmente toma a forma de iteração. Se você, por exemplo, se dedica a algo que leva muito tempo para fazer, para testar, por exemplo, coisas que têm um ciclo anual, você deve tentar testar as coisas intencionalmente a cada mês ou a cada semana. É claro que nem tudo nos autoriza a realizar testes e interações e iterações, não tem esse N, tá? Iteração, com tanta frequência, mas isso, de certa forma, acaba se tornando uma exigência para que a gente possa criar esse hábito de melhoria constante que é tão necessário e tão alinhado, inclusive, com o que propõem os melhores ensaios do design e as metodologias vinculadas ao design thinking e por aí vai. A gente vai falar bastante sobre isso daqui para frente. Tá? À medida que você encontra as suas entradas, você está então em um bom lugar para transformar essas entradas nos hábitos corretos, nos hábitos certos, através da prática deliberada. E nesse momento você vai estar em um bom lugar para transformar o bom em ótimo, certo? E aí ela faz uma pergunta para provocar o leitor. Quando foi a última vez que você encontrou alguma coisa boa e que se fixou nessa coisa boa e que continuou, permaneceu com ela ao longo de anos? E acredite, muitas vezes vai levar anos. Eu acabei de dar o exemplo do estudo de matemática, como vocês estão vendo. São mais de 3 anos no Instagram, são cerca de 4 anos no Facebook e na plataforma, e muitas vezes eu tenho a impressão de que nós estamos apenas começando. Ela sugere ainda que você tem que manter em mente que as coisas vão acontecer devagar e que tá tudo bem com isso, não tem problema nenhum, né? E que muitas vezes a gente tem dificuldade em enxergar o nosso próprio progresso. Ela usa o exemplo de uma grande escadaria numerada, com degraus numerados de 1 a 100, em que a gente afirma que hoje eu estou no degrau 57, muito provavelmente eu consigo enxergar os degraus 58, 59, mas não consigo enxergar o degrau 75 ou o degrau 81, porque esses degraus são muito distantes da minha realidade, daquilo que eu posso conquistar imediatamente, assim como eu não consigo enxergar como eu estava quando o degrau em que eu permanecia era o degrau 21 ou 22 ou 23, porque também já são realidades distantes que ficaram para trás, e tudo isso, de certa forma, pode ser endossado pela metáfora da esteira hedônica, né? Muito legal essa analogia, eu estou encantado com ela pessoalmente. Então, para a gente alcançar esses níveis superiores, a gente não pode simplesmente esperar que eles aconteçam. A gente precisa trabalhar, e trabalhar duro, trabalhar devagar, para que essas manifestações possam acontecer. Ela usa mais uma citação aqui dizendo que existir é mudar, que mudar é amadurecer e que amadurecer é seguir criando a si próprio infinitamente. Ou seja, o jogo é verdadeiramente infinito. A gente está nessa, né, sem prazo determinado, tomara que por bastante tempo, mas tem que se manter ativo e se manter sempre em busca do nosso próximo nível, por mais que a gente não consiga enxergar os níveis que nós vamos de fato alcançar no final das nossas trajetórias. E é precisamente por isso, argumenta a autora, que é bom a gente se cercar continuamente com novos ambientes e novas pessoas para a gente poder focar em composições, no sentido dos juros compostos, que são lentas, mas
duradouras. Tente lembrar a si próprio, à medida em que você está realizando essas iterações, que há novos níveis que você não consegue sequer conceituar nesse momento. E cedo ou tarde você vai estar 10 níveis à frente do nível que você está hoje, não vai nem lembrar de como era o nível de hoje, enfim, essa é a ideia, é você acreditar que, de certa forma, o que a gente consegue enxergar tanto para frente quanto para trás é muito limitado, não só em relação ao nosso histórico para trás, mas também em relação ao que a gente pode ambicionar conquistar na nossa trajetória quando a gente olha para frente. E aí ela faz uma colocação para finalizar que eu acho muito importante porque é muito alinhada com o pensamento do design. Ela afirma, fazendo referência a um experimento que foi feito numa universidade da Flórida, numa turma de fotografia em que os alunos foram divididos em 2 grupos. O primeiro grupo, o grupo da quantidade, o segundo grupo da qualidade. O primeiro grupo foi incentivado a tirar muitas fotos. O segundo grupo foi incentivado a tirar menos fotos, mas caprichando, sendo perfeccionistas, com muita qualidade. E o desfecho interessante do experimento foi que as melhores fotos, vocês já devem ter adivinhado, foram produzidas pelo grupo da quantidade e não pelo grupo da qualidade. Por quê? Porque o grupo da qualidade passou tanto tempo tentando promover o enquadramento perfeito, preocupados com a iluminação, preocupados com elementos técnicos, que acabaram não aproveitando o tempo que eles tinham para tirar fotos. E isso é muito verdade no mundo, traçando um paralelo com o mundo da ideação, com o mundo da criatividade. As pessoas que têm as melhores ideias normalmente não são as que têm as ideias mais brilhantes o tempo todo, gente. Acreditem nisso. As pessoas que têm as melhores ideias são as que têm mais ideias. O design já provou isso de várias formas distintas. As pessoas mais criativas são as que têm muitas ideias e, consequentemente, descartam muitas ideias, mas, como benefício indireto, têm muitas ideias boas para aproveitar. Isso é sempre muito importante da gente enfatizar. Então, ao invés de especular sobre o que vai fazer você ter um desempenho grandioso, é melhor você sair e começar a fazer, começar a colocar em prática aquilo que você se propõe a fazer para poder atingir esse nível o mais rápido possível. E aí ela usa outro tweet aqui em que a pessoa faz referência, um sujeito chamado Sahel, faz referência à leitura, né? Ler para melhorar é como assistir a alguém se exercitar na sua frente esperando que você vá nutrir os benefícios desse exercício. No caso do exercício físico, né? Um workout, como está usada a expressão aqui nesse tweet. E aí ele vai além dizendo, para correr melhor, corra. Para pintar melhor, pinte. Para escrever melhor, escreva. Para construir melhor, construa. Não tem maneira melhor de colocar isso, né, a título de incentivo para todos vocês, do que a velha máxima de que você vai se tornar melhor em alguma coisa quanto mais você aproveitar as oportunidades de fazer essa coisa. Foram inúmeras as instâncias em que as pessoas me perguntaram, e o que me deixa muito orgulhoso, é claro, porque eu insisto, assim eu me sinto, eu sou um professor em formação, especialmente agora que eu estou explorando cada vez mais outras áreas que estão me levando para além da matemática. As pessoas dizem, Gustavo, o que eu posso fazer para ser um bom professor? O que eu posso fazer para ter uma performance notável? E eu sempre digo, não perca nenhuma oportunidade de ensinar. Não perca nenhuma oportunidade de dar aula. Não importa se você está dando aula num grande anfiteatro ou se você está dando aula para uma única pessoa. Toda oportunidade vai fazer com que você melhore um pouquinho. E essa melhoria, por mais que seja imperceptível ao longo do tempo, vai fazer com que você se torne um grande professor ou uma grande professora. Eu não devo buscar ser grandioso, eu devo me tornar bom consistentemente, eu devo tornar a minha performance sempre, no mínimo, aceitável, sempre, no mínimo, decente. Eles usam decent em inglês, que nesse contexto seria traduzível, né, se traduziria, digamos assim, mais como aceitável do que decente, né? Decente é uma palavra que tem outros significados, como a gente sabe em português. A Steph Smith sugere, no final do seu texto, que não existe um momento mágico em que você se torna grandioso. Você tem que parar de procurar essa grandiosidade e considerar que o seu caminho mais provável para chegar lá é simplesmente focar no que é
bom. E aí, à medida em que você se move ao longo desses máximos e mínimos, dos picos e dos vales da trajetória, você vai, cedo ou tarde, se revelar melhor do que os 50% que vão abandonar naquele momento X, os 75% que vão largar de mão no momento Y, os 90% que vão abandonar no momento Z, e nesse momento você vai perceber que você, por insistência, com o respaldo da experiência, passou a ser reconhecido ou reconhecida como uma pessoa cujo desempenho é grandioso. Ao ser consistente ao longo do tempo, você se torna o outlier, você se torna o fora de série. Lembrando sempre que grandioso é apenas bom, mas de maneira repetível, de maneira consistente. Eu espero que você tenha se divertido tanto quanto eu, tá? De parabéns a Steph Smith, que muito provavelmente não vai ficar sabendo que esse podcast foi dedicado ao seu texto e muito provavelmente mais ainda não fala português, muito embora ela tenha vivido em Lisboa. Isso foi uma das coisas que me chamaram a atenção na descrição, no sobre eu que ela publicou no seu website, mas eu achei muito legal ter essa oportunidade de refletir sobre essas coisas que fazem com que a gente ambicione, por que não dizer, eu acho que isso devia ser uma ambição universal, com que a gente ambicione ter um desempenho acima da média. Quero, como sempre, agradecer a todos vocês pelo enorme prestígio. Esse episódio, assim como todos os anteriores, está ou estará disponível no podcast, no site pergunteaoprofessor.com.br. Se você quiser ter a chance de escolher a pauta, entre no site e envie a sua pergunta ou mande direto para o e-mail podcast@pergunteaoprofessor.com.br. Eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu nesse que foi o episódio número 3 do podcast Pergunte ao Professor. Até o próximo episódio. Por hoje era isso. Um abraço.